Salve, salve galera, sou Gui Ribeiro, então estou convidando todo mundo agora para entrar nesse programa. Conversa de Baobá, então meu saravá, meu mucuyu, meu colofé para quem é de axé aí, a bênção dos mais novos e a bênção dos mais velhos, e hoje a autoridade do Batuque do Rio Grande do Sul, esse babá aqui que tem história para contar, Pai Saul. Seja muito bem-vindo, Pai, sua bênção. Satisfação, Pai Gui, que o Pai Xangô me abençoe, Michel. bênçãos trocadas aos que nos assistem, é uma satisfação estar aqui nesse programa e vamos bater um papo. Hoje é um momento em que o axé se encontra. Casa é sua, Pai. Pai, vamos lá então. Conta o Pai Saul, onde é que entrou na religião, como é que se encontrou? Na verdade, eu sou de um berço evangélico, né, porque antigamente na religião ou tu entrava pelo amor ou pela dor, agora se entra também pela barriga, que é diferente, né? Meus filhos, por exemplo, entraram pela barriga porque nasceram dentro da religião. O meu saudoso irmão Lauro de Oxum, ele era para ser pastor de uma igreja evangélica e começou a ter reações que a princípio eram considerados alguns distúrbios psíquicos. E tentou com o médico. Aí viram que não tinha nada que a medicina pudesse fazer. Os próprios colegas, né, irmãos dele, que eram pastores, diziam que era o demônio, mas não conseguiram resolver. E ele foi acabar solucionando o problema dele num terreiro de Umbanda. E a partir dali nunca mais largou, porque ele disse que se encontrou, ele renasceu no terreiro de Umbanda. Como ele era o mais velho, eu o mais novo, os outros irmãos não manifestaram nada, aí foi manifestar em mim, é o mesmo problema dele. Aí ele me lavou a cabeça e eu ingressei em 1978 na Umbanda. Que coisa, hein? E hoje, Pai, como é que o senhor enxerga assim, a Umbanda? É muito diferente do seu tempo, do começo? Bom, eu posso dizer que a partir da década de 90 a Umbanda deu um salto quântico. Embora seja uma religião ainda muito jovem, com 116 anos, a Umbanda ela conseguiu, a partir da década de 90, aparecer através da literatura, que era um privilégio do candomblé e de algumas religiões afro-brasileiras, mas com exceção da Umbanda. Com alguns escritores, como por exemplo Rubens Saraceni, Mata e Silva, Rivas Neto, a Umbanda começa a atingir um público que tinha interesse na espiritualidade, mas não queria aquela espiritualidade kardecista e não queria a Igreja Católica. Então, através das psicografias, eles se identificaram com a Umbanda. E aí começou a ter uma espécie de crescimento novamente da Umbanda e mais divulgação. Então, eu vejo que, embora ainda sejamos vítimas da chaga chamada preconceito, diminuiu comparado com os anos anteriores. Ainda tem muito a ser feito. E o senhor, né, teve o seu processo dentro da Umbanda como qualquer pessoa, né, iniciação e tal. Mas o senhor tem lindos projetos, né, fora, que o senhor teve um olhar para fora, né, do terreiro, né? Sim, mas também uma herança do saudoso Lauro de Oxum, porque em 15 de janeiro de 1974 ele funda a Associação de Umbanda Caxias, quer dizer, uma instituição prata da casa. Para ter uma ideia do quanto isso é relevante, talvez a maioria das pessoas não se deram conta, em 1973, em outubro de 1973, nasce a Afrobras. Em 15 de janeiro de 74, nasce a Associação de Umbanda Caxias. Portanto, completou 50 anos, assim como a Afrobras. A Associação de Umbanda Caxias, naquele momento, não teve respaldo dos associados para dar continuidade. Ela foi engavetada. Em 1995, eu reativei ela. Assumi o compromisso enquanto presidente. E de lá para cá, junto, evidentemente é um trabalho de muitas mãos, nós fomos edificando alguns projetos. Entre eles, o monumento ao Orixá Ogum, o patrono da cidade de Caxias do Sul, que foi algo inédito, até então nenhuma cidade tinha um orixá como patrono, foi escolhido de forma democrática, com urnas nas ervanárias e tudo mais, em algumas casas de religião. Fizemos o Dia Municipal da Umbanda como projeto de lei. Fizemos também o Santuário Ecológico Reino dos Orixás, no bairro Cruzeiro, para fazer as obrigações. Criamos a bandeira da Umbanda, que hoje é a bandeira oficial da Umbanda. Temos a única rua no Brasil com o nome Zélio Fernandinho de Moraes, que é ali no bairro Santa Catarina. Fizemos o busto do Zélio.
Fizemos 12 congressos caxienses de Umbanda, né? 12 congressos na Câmara de Vereadores. Enfim, são inúmeros projetos que nós já conseguimos concretizar, mas sempre destacando que nos bastidores tem muita gente que trabalha e às vezes aparece só o Pai Saul, mas tem muita gente que ajuda. Que coisa boa, né? Pai, hoje o senhor tem a sua casa aberta, seu ilê aberto, como é que funciona? Tem a Casa Branca de Ogum Beramar e Caboclo Estrela do Mar. Ogum Beramar, que é meu caboclo-chefe na linha de Umbanda, e Estrela do Mar da minha esposa e a orixá Tânia Regina de Iemanjá. Ela foi fundada em 26 de março de 1981, essa casa, de Umbanda. Em 1983, o meu irmão veio a óbito, eu era filho de santo dele, e eu procurei a goa dele, em Passo das Pedras, em Porto Alegre, com a saudosa elorixá Taia de Chapanã. Aí me iniciei naquele mesmo ano, fiz obrigação para Pai Ogum, e abri a minha casa em 15 de julho de 1983 pela parte da nação. Então, agora em julho, completará 41 anos de bacia. É uma vida, né, pai? A sua goa, então, no batuque, dispensa comentário, né? Você pode fazer a sua árvore para a gente... É uma tradição expressiva. Para te ter uma ideia, o ano de 2019 ela completou 100 anos, a casa. Ela vem do saudoso Manuelzinho de Chapanã e, na sequência, veio a Undina do Chapanã. Ela foi esposa dele. Ela era filha de santo dele, aí se apaixonou, mandou ela para uma outra mão, casaram e nasceu a minha Ialorixá, Taia de Chapanã. Então, nós estamos falando aí no início do século XX. Né? Então, é uma casa que tem uma tradição, ela chegou a ter, não só no Brasil, mas fora do Brasil, em torno de 5.000 filhos de santo em tudo. Né? Hoje se perdeu muito, sim, mas na época que eu fiz obrigação, na Argentina, Uruguai, também na Europa, tinha vários filhos de santo. Hoje, não sei, porque eu não estou mais participando, porque a partir do momento que ela veio a desencarnar, ela tinha pedido para mim e alguns filhos que se governasse, que não fosse para a mão de ninguém. E o meu padrinho foi o saudoso Pai Jorge Verade, que chamou. Eu vou ter que falar, né? O Pai Jorge é o meu santinho, que eu sempre falo, né? Que eu convivi na casa dele, conheci a pessoa dele. Nossa, era uma pessoa... Ímpar, né? E pai, deixa eu lhe perguntar, o batuque, esse um pouquinho mais para trás, ele está muito distante do batuque de hoje? Como é que está a sua visão, assim? Olha, nós temos hoje um problema no batuque, né? O batuque raiz, ele se perdeu muito, né? Infelizmente, pela questão da mídia, das mídias, do virtual agora, tem muita ostentação, e está se perdendo muito, no meu ponto de vista, e aqui eu falo por minha conta e risco, muitos fundamentos. Porque, embora nós sejamos seres humanos, egóicos e temos vaidade, às vezes há excesso de vaidade, e isso prejudica muito. Então eu vejo que o batuque, em razão dessa série, dessa feitura em série de novos babalorixás e alorixás, às vezes com muito despreparo. Em pouco tempo a pessoa já é um babalorixá e não conhece os fundamentos devidamente. E trocam muito de mão. Então eu vejo que enfraqueceu, assim, aumentou em número, em quantidade, mas se perdeu em qualidade. Sim. Né? E o que a gente entende também, porque aquele tempo de maturação, um pouco do pessoal podia ser mais calmo, mas era mais tranquilo antes, mais tranquilo, era feito, às vezes eu lavava, fazia o aribibô, ia fazer o bori, ia fazendo todos até chegar a ter o seu anomalé completo. Hoje as coisas são muito rápidas, e a árvore que cresce muito rápido, que nem diz o preto velho, não cria raízes. É verdade. Né? A gente percebe, né, que é muita gente. Mas também, por um lado, é bom porque está fortalecendo, né? Tem mais casas de batuque no Brasil quase todo, né? Casas de batuque. E é interessante também, Pai Gui, que veja, as pessoas, não sei quantas têm essa informação, hoje está muito mais divulgado. Antigamente se dizia assim, fazia uma brincadeira. Se o orixá
tivesse força, Bahia seria sempre campeão. Mas o problema é que não é Bahia que tem o maior número de orixás, é o Rio Grande do Sul. Eu brinco com isso, porque o Rio Grande do Sul, segundo a URGS, é uma pesquisa que foi feita anteriormente, passa de 50 mil casas de religião. Aí envolvendo Umbanda, Quimbanda e Nação. Mas é expressivo. Eu fui em Salvador em 2011 e feito uma avaliação, grosso modo, lá na cidade de Salvador, era 4.600 casas em todo o estado. Então o Rio Grande do Sul tem uma quantidade muito maior de praticantes. Então é um fenômeno, né? Veja que é o estado hoje, Pai Gui, olha que coisa, que dado interessante. Ele ultrapassou, segundo o IBGE agora, o estado de Santa Catarina como o estado mais branco da federação. Antes era Santa Catarina, agora é o Rio Grande do Sul. Olha só. E, portanto, é o mais branco, mas é o que mais é afro. Interessante, né? Então, é realmente uma informação que nos enaltece. E para quem tem, na questão do sangue, né, do DNA, a questão afro, é caminho sem volta. Eu brinco com as pessoas, digo, olha, se tu vai entrar, seja no batuque, na Umbanda, se fosse uma caixa de remédio, a contraindicação é cuidado que causa dependência, porque tu não solta mais. Não solta. Depois que tu entra, tu não sai mais. É bem isso. Pai, eu vou ter que lhe pedir sobre a bandeira da Umbanda. Claro. Bem, o que aconteceu? Em 2004, eu tinha o hino da Umbanda, a gente cantava nas sessões públicas, no terreiro, sempre. E eu disse, mas a gente teria que ter uma bandeira, já que tem um hino, tem que ter bandeira, né? Quando tem um hino, tem que ter uma bandeira. E eu digo, vou comprar a bandeira da Umbanda. Aí eu liguei para o saudoso mestre Omolubá, no Rio de Janeiro, uma sumidade, um escritor, e disse para ele, mestre, o senhor poderia me indicar um lugar aí no Rio de Janeiro que eu pudesse comprar a bandeira da Umbanda? Ele achou estranho, disse, como assim bandeira da Umbanda? Sim, tem um hino, né? Eu presumo que tem a bandeira. Ele disse, não temos bandeira. Ele disse, acho que não conheço. Eu vou me informar com o pessoal de Minas Gerais, que talvez possa dar essa informação, mas acho que não. Aí ele me retornou e disse, não tem bandeira. Bom, tudo bem, aquilo foi meio frustrante. Eu estava fazendo um trabalho para a universidade, estava na frente do computador, e aconteceu algo assim extremamente inusitado. Eu comecei a ter uma tontura e eu vi um núcleo de um sol enorme, e dentro daquele núcleo eu vi um espectro saindo. Num primeiro momento eu achei que era um pombo que vinha batendo asa. E eu ouvi o hino, refletiu a luz. Eu peguei um papel, uma folha A4 de ofício, e rabisquei aquilo que eu estava vendo. E escrevi as frases que era refletiu a luz divina. E mandei em seguida para um arquiteto amigo meu, disse, eu tenho assim, assado, tal, o desenho mal, né? Daí ele disse, não, peguei a ideia. Ele me mandou, eu mandei o desenho muito bonito para a bandeira sul, confeccionei uma bandeira. Eu voltei a ligar para o mestre Omolubá, olha, eu gostaria que o senhor me ajudasse a lançar essa bandeira, já que ele disse, vou declinar porque eu não tenho cacife para isso. Eu disse, tá, e como é que faz? Ele se liga para São Paulo, vou te dar o nome de um que tem força para isso aí, que é o pai Ronaldo Linares, uma sumidade, né? Ele é o manda-chuva hoje da Umbanda no Brasil. Eu disse, então me passa o telefone. Liguei para o pai Ronaldo, foi difícil falar com ele. Ele, no primeiro momento, ele foi muito reticente. Ele disse, uma bandeira da Umbanda? Eu disse, pois tem o hino. No Rio Grande do Sul, para nós, bandeira é documento, eu acho que a Umbanda tem que ter, já que tem o hino. Ele, olha, em 1960, 61, lançaram uma, tentaram, não conseguiram. Portanto, não tem. Tu manda para nós essa bandeira, mas já vou te avisar, o colegiado do ABC se reúne uma vez por mês, mas eu acho que eles não vão aceitar. Mas tu me manda. Tá bem. Eu mandei por Sedex, uns 8 dias depois ele me ligou. Vem para São Paulo. Eu disse, mas por quê? Porque nós vamos lançar essa bandeira. Ela ficou linda. E nós precisamos dessa bandeira. Tu aceita? Eu aceito. Lançamos a bandeira no ginásio Paulo Magalhães de São Paulo. Tinha mais de 5.000 umbandistas. E foi um evento, teve Alexandre Comino, Rubens Saraceni, pai Ronaldo Linares, Rodrigo Queiroz, pessoas... Da diretoria. Diretoria, expressivos na Umbanda no Brasil. E lançamos a bandeira. E interessante porque a bandeira, eu sempre digo, se não fosse eu, seria outro. Né? Eu acho que teria que ser lançado de qualquer maneira. Mas não teve a receptividade que nós esperávamos.
As pessoas, bandeira, né, não precisa. Mas eu acho que seria importante. É prata da casa e é um símbolo da Umbanda. Tanto é que no caderno magno da Umbanda, que foi lançado em São Paulo também, na Assembleia Legislativa, tem 3 símbolos oficiais da Umbanda, por lei. O atabaque, o busto do Zélio Fernandinho de Moraes e a bandeira. Então, São Paulo reconheceu, o Rio Grande do Sul ainda não. Olha que coisa, né? Pai, sobre o reino, né? Eu sei que o senhor sempre esteve à frente do reino ali. Como é que está a situação hoje? Bem, eu vou voltar ao tempo. Em 2001, nós entramos com um projeto na Câmara de Vereadores para ter um espaço para que a comunidade afro-umbandista de Caxias do Sul pudesse fazer seus despachos com tranquilidade, sem medo, com segurança. O projeto foi aceito e nos cederam, a prefeitura nos cedeu, com uma permissão de uso, um contrato de 5 anos, renovava cada 5 anos, no bairro Cruzeiro, que chamou o projeto de lei Santuário Ecológico Reino dos Orixás, por lei, né? Ok, ficamos com ele até 2017. Quando nós fomos renovar, em 2017, o prefeito da época, o Guerra, não quis. E nos tirou a área porque ele quis oferecer para os escoteiros. Mas, no fim, não conseguiu também passar para os escoteiros. E a área se perdeu. Agora, com a Adiló, o prefeito Adiló Domênico, nós estamos revendo. Ele disse que vai nos entregar até o final do ano. Porém, a área precisa de uma revitalização, porque tudo que nós tínhamos edificado se perdeu. Foi destruído, invadiram, muitos drogaditos lá. Então, agora nós estamos nessa luta. Mas, de qualquer forma, eu creio que até dezembro nós vamos reaver o reino novamente, que é uma outra conquista importante. Muito, muito importante, né? Pai, o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul agora, essas coisas aí? Como é que o senhor tem pensado as ações? Como é que está a situação? Bom, essa situação, eu acho que, primeiro, né, que deve ser pontuado é a atenção que todas as pessoas devem dar à ecologia, né? A questão climática, à natureza, do qual nós somos porta-vozes. Nós, afro-umbandistas, defendemos a natureza. Tanto é que nós também lancemos uma cartilha de orientação junto à Câmara de Vereadores, enaltecendo a importância da natureza para a nossa vida. Porque nós somos parte da natureza, nós não estamos à parte. Então, qualquer agressão na natureza, consequentemente, vai nos atingir. Então, já eram favas contadas. Sabia que, com essa questão de poluição e os maus tratos à natureza, haveria um efeito como aconteceu no Rio Grande do Sul. E essa situação, muito triste, nós estamos aí nos mobilizando com ajuda, mas eu penso que o poder público tem que tomar medidas mais sérias, porque já estava sendo avisado que se corria o risco de uma enchente com danos muito sérios. Aconteceu em setembro, outubro do ano passado, parece que não deram muita atenção. Lá em Porto Alegre houve toda uma mobilização no Cais do Porto para fazer aquelas benfeitorias, que são lindas, mas expõem a comunidade é um risco sério, tanto é que se comprovou. Então, eu penso que, primeira coisa, nós temos que conscientizar as pessoas da importância do cuidado ao meio ambiente, da natureza, do ecossistema, que as religiões afro-brasileiras vêm falando isso há décadas. Nós somos, na verdade, zeladores da natureza, porque a natureza contém a força do axé, do orixá. E se nós não cuidar da natureza, evidentemente que nós vamos ter o que acabou de acontecer e outras coisas mais. E entrando no fundamento, se o senhor quiser falar, né, sobre a questão do, né, o pessoal, as casas, os ilê molharam as obrigações, né? Teve gente que perdeu tudo, né? Como é que o senhor enxerga nessa situação? O que poderia fazer? Qual que é a sua ideia? É algo que realmente atingiu muitos irmãos e irmãs, trágico, né? Uma coisa que realmente causou um dano psíquico, emocional, espiritual, porque ali está, naquele ocultar, a vida da pessoa, né? Ali está o axé, a razão por que a pessoa vive. Eu até tenho falado com alguns babalorixás de Porto Alegre, porque eu sou conselheiro da Afobras, que temos que auxiliar esses irmãos a ressentá-los, a fazer nova obrigação, assim que tiverem condições físicas, porque muitos lugares ainda não estão em reconstrução,
auxiliar essas pessoas, os irmãos se ajudarem, porque é um custo alto, para que elas possam novamente fazer a sua obrigação e ter o orixá na vasilha, na prateleira novamente. É porque tem casas que não são nos palácios, né, pai? São casas que estão nas vilas lá. Exatamente. As pessoas perderam tudo, né? E casas com muito fundamento. Muito fundamento. E eu acho que é bem isso, né? De ter uma preocupação, de se ajudar, né? Todo mundo quem puder, né? Porque os irmãos estão precisando, né? Sim. Indiferente do lado que for, né? Eu acho que se todo mundo pudesse dar as mãos, poder ajudar, eu acho que a nossa religião ganha força, né? Muita força. Eu acho que foi um ensinamento que a gente está tendo, né? Uma lição, né? Uma lição, né? Sem dúvida. Pai, deixa eu lhe perguntar, o senhor tem a rádio também, né? Como é que funciona, como é que é o trabalho lá, pai? Mas então, a rádio esse ano, no dia 5 de março, completou 24 anos, né? Rádio A Voz da Umbanda. Começamos com um projeto piloto na extinta Rádio Difusora Caxiense, em 5 de março de 2000. Foi um projeto assim que surgiu em razão de eu ter sido convidado a participar num domingo de manhã num programa do Centro Espírita Jardelino Ramos. Ele disse assim, olha, me ligaram, o senhor aceita participar de um programa com espíritas, mas nós lhe questionar sobre a Umbanda? O senhor vai ficar na Berlinda. Eu disse, claro. Ele disse, então, venha preparado. Eu disse, mas pode contar comigo, estarei lá. A gente fez o programa na Rádio Caxias, a audiência foi tanta que eles me pediram para voltar no outro domingo. Porque as pessoas começavam a ligar, porque é fácil, a pessoa liga e não se identifica, né? Porque as pessoas não querem assumir. Eu sonho com isso. O que é o Exu Caveira? O que é? E aí eu fui falando e tal. E o pessoal gostou muito. Quando eu saí do segundo programa, eu digo, mas nós estamos perdendo tempo. Por que nós não podemos ter um programa da Umbanda? Aí eu fiz uma fita cassete, ainda gravei, um programinha de 30 minutos. Fui com o seu Raul, que era o diretor-presidente da rádio. Cheguei lá e disse, olha, ele me recebeu, pois não, você quer alocar um espaço? Eu digo, sim. Ele disse, que programa é? Eu digo, religioso. Ele, qual é a nominação da sua igreja? Eu digo, não é bem igreja. Ele disse, é católico? Não. Mas budismo, o que é? Kardecismo? Não, Umbanda. Umbanda. Pois é. Mas como é que seria esse programa? Vai ter tambores? Não, é um programa, 30 minutos eu trouxe. Aí mostrei para ele, disse, eu vou te dar o retorno. Tá bem. Passou uns dias, ele me disse, não, tudo bem, vamos fazer um teste. E a audiência foi significativa. Então começou com 30 minutos, depois 1 hora, na sequência 1h30 e terminou, por fim, por 2 horas. Fiquei até 2010 na Rádio Difusora Caxiense, eles sempre nos receberam muito bem, o programa tinha uma boa audiência. Aí me convidaram para 1010. Fui para 1010, fiquei até 2014. 2014, eu, com a questão da internet, abrimos a Rádio Web, na associação mesmo. Então, 24 anos o programa Voz da Umbanda, entrevistamos inúmeras pessoas, autoridades religiosas, de vários segmentos, e o programa está de pé. Mas a audiência podia ser melhor também, né? Eu me chama a atenção, pai, que se um indivíduo pega um celular e faz uma live fazendo fofoca de outro, ou fazendo algo absurdo, dá 10 mil pessoas assistindo. Tu vai falar um assunto sério sobre Umbanda, como nós estamos falando, ninguém vê. Parece que o povo gosta de coisas que são polêmicas. Sim. Então, mas o programa tem esse perfil, é um programa sério, com pessoas que possam trazer uma contribuição, que agregam alguma coisa para os ouvintes. Para quem não sabe, o Conversa de Baobá, ele é realizado no Clube Gaúcho. O Clube Gaúcho é nada mais, nada menos que a referência do povo negro de Caxias do Sul. E o senhor já teve participação aqui? Muitas participações com o querido Serginho Birajara. Em 1998, nós fizemos o jantar afro aqui. O Serginho era o presidente na época, juntamente com o saudoso pai Onofre de Iemanjá, teve a mãe Eva, a saudosa mãe Eva, e outras autoridades, mãe Sônia de Oxalá, minha esposa, Eroxá Tânia Regina de Iemanjá, e vários. Fizemos uma roda de batuque aqui. Olha só. Fizemos uma roda de batuque e uma culinária especificamente do axé. E lotou o gaúcho. Depois nós fizemos o Dia da Criança Feliz e mais outros eventos que participamos aqui. O gaúcho sempre foi também uma referência para nós na questão da religião. Sempre tivemos as portas abertas para o Clube Gaúcho
E um clube que a gente sabe que luta muito também para se manter, porque tudo que está relacionado no Brasil ao afro é uma resistência muito grande. Eu sempre digo que o Brasil nega a sua brasilidade. Tem dois Brasis. Um que querem, que é utópico, que é de mentira, e o que é real, que é o nosso e que tentam nos negar. É verdade. Pai, eu estava lembrando, nesse dia, nessa janta, não estava o Monsenhor? Monsenhor Pandolfo, bem lembrado. Outro expoente, embora católico, abriu espaços para nós no seminário, para eventos, e trouxe, na época, uma autoridade da Igreja Católica, Padre Jorge Adão, não sei se conheceu, que ele deu um curso de Yorubá para nós, inclusive. Ele foi missionário na Nigéria. E aí ele aprendeu a falar o Yorubá, e ele dava curso para nós do Yorubá. E traduzia as rezas, isso era interessante. Eu lembro porque quando, na minha confirmação dos meus búzios, ele estava. Ah, é? Daí, na tradição da falecida mãe Eva, da mãe Carmen, ele estava do lado e olhando, né? E quando eu joguei os búzios, foi falar tal coisa. Ele, não, esse menino tá certo. Ué, Monsenhor falou. Ele realmente entendia, né? Ele entendia do assunto. E ele tem não sei onde é que está esse material dele, né, pai? Ele tinha uma biblioteca, né? E me parece que ficou com a própria igreja. É um dos padres que eram responsáveis, inclusive, por Caravaggio. O padre Gilney, se eu não estou enganado, ficou com esse material. Eu não tenho certeza. O padre Gilney também já fiz um evento com ele na União de Bairros, UAB. Fizemos um encontro lá, também uma pessoa muito solícita, mas ele me parece que ficou responsável por esse material. Teve um CD também, né, pai? Aqui em Caxias, acho que do Fernando, o senhor estava junto também? Nós tivemos, sim. São tantas coisas que a gente esquece. Tivemos 2 CDs lançados. Tivemos o Somos Raízes, que é do GG Chá, o Alabê Fernando do Bará Xulanã. Ele gravou esse CD conosco em 2003. Foram 1000 cópias, CD duplo, de Bará Oxalá. Foi esgotado, não pudemos depois gravar, porque aí entrou outras formas de tecnologia. E lançamos em 2007 Preces Umbandistas na voz do Calabró, Roberto Calabró, que era da Rádio Difusora também. E esses 2 CDs foram esgotados, foram lançamentos da Associação de Umbanda Caxias. Eu lembro do Fernando, até mandar um abraço para meu amigo Zamba, que era do estúdio, o Zamba, né? Zamba. Isso aí. E esse CD, para mim, é um dos CDs que tem mais qualidade. Tu tens? Eu tenho. Ah, que maravilha. É um CD de qualidade, assim, para mim, né? Porque eu vejo que tem uma riqueza da pronúncia, né, dele, a forma de tocar as rezas ali. Ele foi bem fiel, né, ao GG Chá. E o Fernando tinha uma característica que eu achava assim, muito interessante, que ele não tocava umbanda nem quimbanda, só nação. Ele era muito fiel ao elu dele, ele dizia, eu sou muito fiel ao meu tambor e à minha tradição. E ele se esmerava muito. Ainda toca, ainda hoje ele toca e canta um alabê que eu tenho muita admiração. E pai, daqui um pouco não vem alguma coisa para o CD de Umbanda resgatar esses pontos antigos? Seria bom, pai Gui. O problema, e até se houver alguma indicação, a gente até pode trocar uma ideia, alguém que possa cantar bem, porque para te cantar um ponto aqui, ao vivo, é uma coisa. No CD, né, às vezes muda, né? E não fica com qualidade. Mas se tiver, claro, seria uma forma de também homenagear a Umbanda, né? Porque eu acho que aquela beleza, né, dos pontos antigos ficou se pontos de raiz, né? Pontos de raiz, as curimbas antigas, que não se ouve mais tanto. Hoje mudou, né? E o pessoal, nada contra, mas é a minha visão. Isso eu também, né? Porque eu acho que colocar algumas palavras, eu acho que é desnecessário. Não teria necessidade. Que não caracteriza exatamente a essência da Umbanda. Eu também concordo, pai. Verdade. Eu acho que seria uma coisa bem interessante. Eu quero mandar um abraço ao Hernani, que está aqui, ao Daniel, que são 2 pessoas que eu nutro muito carinho. O Hernani, aliás, eu quero aqui de público dizer e agradecer ele, porque o Hernani foi responsável praticamente pelo projeto de tombamento do patrono da cidade de Caxias, Orixá Ogum, como patrimônio material. Ele foi incansável para que esse projeto tivesse êxito. Teve êxito no Compact, né? E o inominável, eu não quero dizer o nome, indeferiu. Então, o Hernani merece todo o nosso carinho.
e o Daniel Vargas, que veio da Colômbia especialmente para estar aqui em Caxias para fazer um documentário, porque para mim é destino. Ah, que legal. Eu acho que é bem interessante, né, para registrar essas coisas, né? A gente estava conversando antes, porque não tem tanto registro, né, de coisas que estão ficando para trás, fotos das casas, quem são as pessoas, porque a gente tem que fazer alguma coisa para resgatar isso, né? Agora que a gente está trabalhando, eu e o Daniel, o Anael e a Roberta, nós estamos trabalhando no resgate da Umbanda em Caxias do Sul. Até 70, de 70 para cá, nós temos elementos, né, registros. De 70 de 70 para trás, não temos, porque daí é só oral. E muitos pais já partiram. O caso da mãe Eva, sim, o pai Onofre. Então, o pai Ataídes agora, o seu Negrão, sim, que partiu ia fazer 99 anos, 55 anos da casa Pai José de Aruanda. Quando eu ia entrevistar, ele partiu. Nossa. Tanto é que algumas pessoas, quando eu convido, têm medo, porque cada um que tu vai morre, então não... Aí eu já passei meus pacotes de... Já tá. Pai, vamos tentar puxar na memória alguns nomes que o senhor lembra, assim, na memória, que são lá de trás, pessoas que... De Caxias? De Caxias. Bom, recetuando o Lauro da Uxumpa, o Zé do Cachimbo. O pai Zé do Cachimbo, lá do bairro Cruzeiro. O seu pai Chimango. Pai Chimango. Também o pai Onofre, pai Taylor, mãe Eva, mãe Helena. Tivemos nomes assim de muita referência. O próprio seu Ataídes, que partiu muito antigo. Dona Castrolina Ramos, que eu quero resgatar essa história. Mãe Afra Molina. Mãe Afra Molina traz o Cristóvão. Ela não trabalha mais, mas é um dos mais antigos de Caxias do Sul. Também a mãe do Titinho, Não me ocorre o nome agora. Mas são inúmeras pessoas que nos deixaram, que foram muito significativas na construção do afro-umbandismo em Caxias do Sul. O Porcino. O pai, até ele é do Ogum, deixa eu me lembrar o nome dele, não é Agenor, ali na Antena. Ele deve estar com seus 80 Aquilino de Ogum, pai Aquilino de Ogum. Pessoas muito antigas da religião que me ocorrem. E essas pessoas, na sua visão, conseguiram deixar o seu legado para alguém continuar, para dar continuidade? Bom, é importante dizer, Pagui, que eles eram filho do seu tempo. Sim. Então, eles tinham a maneira deles de se expressar, a maneira deles de levar a religião. Veja bem, com todo o preconceito, muitos não tinham escolaridade, tinham dificuldades. Então, eu acho que, acima de tudo, eles foram muito valentes, porque eles eram massacrados, desprezados, procurados como prestadores de serviço, pela comunidade católica, por todos os outros segmentos, mas como prestadores de serviço. Não deixa de ainda acontecer isso. Mas eles não tinham lugar de fala. Hoje a religião tem lugar de fala. Nós estamos aqui falando de religião, nós temos lugar de fala. A década de 70, jamais. Inimaginável. Programa de rádio, TV, eu tive durante 2 anos no canal 20 da NET TV, o programa Axé. Ia no domingo, ao meio-dia, falando, eu ia de Axó, entrevistar babalorixás e alorixás. Então, hoje nós estamos numa realidade, eu digo assim, tá ruim, mas tá bom. Porque no passado era totalmente escondido. Lá tem no bairro tal uma mãe que faz macumba, e é boa, vamos lá. Mas não falavam. As pessoas declinavam de qualquer associação com pessoas de religião. Embora hoje, muitos ainda não querem se colar a nós. Quando sabe que é pai Gui, mas ele é meio do Saravá, ali eu não vou. Pai Saúl, isso aí é macumbeiro. Então, pessoas que não querem se colar. Mas hoje está melhor. Hoje nós começamos a desfrutar de um certo prestígio. Está longe, mas comparado com as décadas anteriores, nós estamos numa situação muito mais privilegiada.
E pai, o senhor não acha que a política não estava na hora da gente conseguir colocar alguém lá, fazer alguma coisa para defender a nossa bandeira? Em 2000, eu concorri a vereador na cidade de Caxias do Sul, pelo PT. Inclusive, elegemos por 2 mandatos o Pepe Vargas, que foi um governo que nos ajudou muito na religião. Eu fiz 517 votos na época. Não foi um número ruim, mas não consegui ocupar uma cadeira. Depois eu desisti. Por que eu desisti? Porque durante a campanha, isso é algo que eu quero relatar aqui com muita tranquilidade, tu ia numa casa de religião e colocava a tua plataforma, vamos trabalhar para a religião. Eu ouvi o seguinte de algumas pessoas, dirigentes: olha, eu já tenho um compromisso com o candidato tal, porque ele vai trocar minha caixa da água e vai pintar o meu terreiro. Eu digo, mas isso aí é moeda de troca, não é? Nós temos que ter alguém lá que possa ocupar, fala e representar a religião. Mas não entendi. Então eu acho que passou da hora. Nós estamos tendo uma dificuldade muito grande, porque há um segmento religioso no Brasil. Nós temos, na verdade, no Brasil, o BBB, né? Que é um problema sério. A bancada do boi, da bala e da Bíblia. Esse BBB está crescendo cada vez mais. A cada pleito dá uma média de 30% de neopentecostais ocupando assembleias, né, câmaras de vereadores, prefeituras, e nós? Nenhum. Então, quer dizer, está faltando conscientização, porque ainda nós estamos naquela fase ainda muito primitiva do o meu lado, a minha casa, o meu reino. Se eu estou bem com os filhos, o resto... E passa um pai de santo, uma mãe de santo, pá, uma pedra nele. Uhum. Então, é um problema de cultura, tem que mudar essa mentalidade. Está mais que na hora, né, pai? Eu estava lembrando, eu participei de um evento seu, eu acho que ali no Murialdo, que veio algumas pessoas de São Paulo... Eu acho que era com o professor Rafael? Eu acho que sim. Sim, foi uma mesa... Isso, sim. Muito interessante. Ainda Sim. Continua o projeto? Não, na verdade, o professor Rafael, ele era um antropólogo da UX, ele me convidou para um evento, né, no Murialdo, a gente fez o evento, para tratar de assuntos relacionados ao africanismo. Depois ele me convidou para um evento na UX. E, na sequência, o antigo programa da TV UX, Rede de Olhares, me convidou algumas vezes. E aí, aos pouquinhos, a gente começou a ocupar espaços também na Casa do Saber, não só na Casa do Povo, que é uma prefeitura, na universidade também. Mas o professor Rafael também foi uma pessoa que deu uma boa contribuição para a religião. E tu estavas nesse evento? Estava tocando com o Tite lá. O Titinho? O Titinho, O Titinho da Oxum? Querido. Era da Mãe Eva? Da Mãe Eva, né? Sim. O Tite, gente, eu vou ter que relatar, porque para quem não conhece, hoje é Labê, né? Mas antes era tamboreiro. Tamboreiro. Né? Tamboreiro. E o Tite, na verdade, é a primeira formação de tamboreiros aqui em Caxias, e muitos saíram deles, eu fui um, né, que saí dele. E eu vejo que também tem que ter esse resgate do respeito, né, da nossa ancestralidade, das pessoas que vieram antes. Então, o pessoal que está chegando agora, eu acho que primeiro tem que aprender como é que funciona, porque hoje é muito fácil ter o micro-ondas, né, pai? Antes era aquela fogão a lenha lá atrás e aquela função toda que a gente sabe, né? Então, eu acho que tem que ter um respeito maior com as pessoas mais velhas para a gente poder preservar a nossa religião de uma maneira mais saudável, né? Porque a gente ama tanto, né, o nosso sagrado e talvez faz tão pouco por eles, né? Eu acho que a gente poderia fazer um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais do suor, né? Do seu trabalho lá, defender a nossa bandeira realmente de verdade. E, pai, eu estava vendo que eu acho assim que isso que a gente está fazendo hoje vai deixar um legado para as pessoas lá para frente também, para as pessoas entenderem que ser religioso, tu tem um compromisso, né? A gente tem um compromisso muito sério, né? O senhor tem casa, eu também tenho casa. Sou filho do pai Antônio, que tenho meus irmãos aí que espalhados pelo mundo. E a gente precisa respeitar, né, a nossa bandeira, a nossa raiz, né, pai? É muito sério. Eu acho que tanto na política quanto na vida social, na vida fora, a gente tem que ter uma conduta boa, né, para que a gente consiga dar exemplos para as pessoas, né, pai? Verdade. O senhor acha, na sua visão, pai, que a casa de batuque, ela pode ter umbanda também?
Do meu ponto de vista, deve, porque eu sou afro-umbandista, né? Eu acho que uma complementa a outra, elas dialogam. Eu acho que uma roupagem só fica faltando alguma coisa. Por que a Casa de Umbanda é importante junto com a nação? Porque a Umbanda, ela oferece, na sua maior pureza, aquilo que a gente define como caridade. A Umbanda recebe a todos de portas abertas. Tem uma frase muito bonita do saudoso pai... agora não me ocorre o nome dele, mas ele diz assim, a Umbanda... Pai Onofre de Iemanjá. Ele diz assim, a Umbanda é uma mãe que está de braços abertos esperando seus filhos, né? Todos são filhos da Umbanda. E quando a pessoa entra no terreiro de Umbanda, tu não pede se ela é católica ou não é. Tu recebe todos de forma igual. E a Umbanda não é uma religião que é de conversão. Ela não faz proselitismo. Se tu não vir para a Umbanda, tu vai para o inferno. Não tem isso. Então, e a Umbanda tem algo a mais, que eu digo muito. Se não fosse os terreiros espalhados, porque hoje nós estamos aqui, lá em casa está tocando. E muitos terreiros no Brasil fazem um trabalho que, se não fosse a Umbanda, talvez o SUS quebraria. Porque a Umbanda é um pronto atendimento. O preto velho, ele faz terapia com as pessoas. O caboclo, ele dá orientação das mais sérias na vida pessoal, profissional da pessoa. O Exu é outra entidade que desmancha magias negativas. Então a Umbanda ela é profilática, ela é uma religião que ela auxilia demais o Sistema Único de Saúde, no meu entender. Então é importante ter Umbanda, porque ela atende a sua comunidade. O terreiro de Umbanda é, sem sombra de dúvida, necessário para esse Brasil que sofre tanto. O batuque ou o candomblé, as religiões de matriz africana, também é importante porque é o culto ao orixá. E quando tu cultua o orixá, tu cultua o teu ori. Que a Umbanda não cultua o orixá, a Umbanda devociona. Então, eu digo que as duas dialogam porque uma complementa a outra. E eu não vejo que uma venha a ferir a outra. Há pessoas, mas no mesmo espaço. O espaço é único. No astral, tudo é amplo. Então, elas não se misturam. Cada um com o seu ritual. Mas elas se complementam, no meu entender. E, pai, como é que o senhor vê hoje a questão do Exu? Esse de hoje, né? Como tá sendo... sim, está sendo realizado, né? Esse Exu que ele saiu da casa dos terreiros, né, e veio para a rua, né? Pois é, eu fui na minha iniciação, no início da minha caminhada dentro da Umbanda, o Exu sempre foi discreto. Foi uma entidade de dentro do terreiro, dentro do ritual de Umbanda, trabalhando de branco. Sim. Se tinha festa, bom, aí era aquele momento único, evitando excessos de bebida, de fumo e tudo mais. Hoje tem uma febre, que o Exu ele se tornou midiático. Exu que atende telefone, Exu que vai no banheiro, Exu que dá cartão para as pessoas, Exu que namora. Então, é algo assim, que, no meu entender, é estranho ao aspecto teológico, religioso, porque o Exu é uma entidade. E se é uma entidade, presume que seja de luz. E se é de luz, ela vem para fazer o bem, dar o recado dela e fazer seu trabalho. Mas hoje, assim, tem gente que incorpora o Exu às 6 da tarde, no outro dia, meio-dia, está com o Exu tomando banho. É estranho, então parece que encarnou na pessoa. Sim. Eu acho estranho esse tipo de prática. Eu também, nós lá em casa ainda é o modo antigo ainda, né? O branquinho, não tem problema, não vai fazer mal, a luz pode estar acesa, não tem problema nenhum, né? Mas está sendo uma nova caminhada, né? Da Umbanda, da Quimbanda, né? Que o pessoal fala. Então, é difícil, né? Que expõe um pouco também, né? Eu acho que isso não agrega. Quando tu começa a colocar na mídia algumas coisas, por exemplo, vou lá no cemitério e faço um ritual... Já existe um preconceito. A pessoa que ela porque nós temos no nosso DNA a cosmovisão judaico-cristã, não tem como se livrar disso. O Brasil é feito através da cosmovisão judaico-cristã. Mas quando a pessoa quer abrir os olhos e tentar entender a nossa religião, e aparece alguém no cemitério cortando um cabrito, fazendo que vai fazer mal para alguém, dano para alguém, a pessoa diz, isso aí é uma religião do diabo.
Mas não é essa a nossa prática. Então, veja, nós temos um trabalho dobrado. Aquele que é religioso, que quer fazer um trabalho sério, ele tem que combater o preconceito das outras religiões, porque o Deus da religião do outro é o demônio na minha, nós passamos por isso. E mais os irmãos que às vezes fazem um desserviço, que não contribui para desmanchar esse estigma. Muito. Pai, o senhor falou de cemitério, e a gente sabe, né, que o cemitério o pessoal usa muito para ritos, né? Teria alguma ideia de ter um espaço só para o pessoal umbandista, que nem tem em São Paulo, né? Que eu acho que é macumbódromo que eles falam. Macumbódromo, é. Aqui em Caxias tem alguma ideia isso ou não? Existiu um projeto encabeçado por nós em 2000 para ter um espaço no cemitério municipal para que os afro-umbandistas pudessem fazer seus rituais ali. Mas foi tão problemático, uma burocracia, e que nós desistimos por hora. Mas eu acho que no futuro isso vai acabar acontecendo. Outro problema, que eu quero fazer um link agora quando tu fala dessa questão do cemitério, que é um problema para nós que somos da religião. A Umbanda, como o Batuque, tem os seus sacramentos. Então, a pessoa que... Os meus filhos, por exemplo, quando nasceram, eles foram batizados na Umbanda. Eu não batizei na outra religião, eu batizei na Umbanda. Quando eu fui casar, eu não casei na Igreja Católica, casei na religião. Quando a pessoa morre, ela tem que ser encaminhada. E nós continuamos, muitas vezes, sendo um apêndice da Igreja Católica. Porque o cara nasce, está na corrente, ele diz, tu vê, eu vou batizar aqui, mas também vou na igreja, sabe como é que é os parentes? Eu acho uma traição. Vai casar, mas é mais bonito na igreja. Sim, mas tu está casando em outra religião, o sacramento da outra. Morre a mesma coisa. A pessoa morre, chama o padre para... Então, nós temos que valorizar os nossos sacramentos, porque nós não dependemos de ninguém. Nós temos os nossos fundamentos. Mas os próprios praticantes, muitas vezes, se traem. E vão com o pires na igreja para pedir... como é que é? Legitimar com a outra roupagem. Acho que isso não contribui nada se nós quisermos realmente ter o reconhecimento enquanto religioso. Se o Pai Gui é de Xangô, ele é um babalorixá, por que ele não pode ir no hospital passar um pacote numa pessoa? Por que não pode fazer um encaminhamento da pessoa? Por que não pode casar, batizar? Pode, mas só é válido se tiver o aval da igreja. Eu sou contra. Sim. E pai, Caxias, como é que tá? Como é que na sua visão aceita a religião? Como é que tá? Já foi pior? Caxias é uma cidade conservadora, né? Caxias não foge o padrão eurocêntrico. Nós temos aqui um modelo já pronto. Tu tem que ser branco, católico ou evangélico, rico e hétero. Se tu tiver esses requisitos, tu é bem. Saiu daí... isso aí não é trigo limpo, né? Então, ainda tem esse modelo. Mas, houve já alguns pequenos movimentos onde começa a se quebrar esse paradigma. Eu acredito que a própria... E quem é que vai quebrar? É a Casa do Povo e a Casa do Saber. Infelizmente ou felizmente é aí que vai. Porque são formadores de opinião. É nesses lugares que nós temos que cravar algumas bandeiras. E, para isso, a gente tem que ocupar lugar de fala. Porque se a pessoa fica reclusa ao terreiro, é um mistério. Diz, lá o Pai Gui, o que ele faz? Lá ele tem sessão, ele toca tambor. Mas será que ele não vira meio morcegão depois da meia-noite? Eles têm medo. Agora, quando começa a expor, eles vão ver, mas não é nada do que estava pensando. Eu tive muitas pessoas que foram nas sessões públicas lá em casa. Se eu soubesse que era assim, tinha vindo antes. Porque eles criam umas fantasias de que nós somos agentes do mal. 50 anos, então, de associação, pai? 50 anos de associação de Umbanda Caxias, 28 anos que eu estou presidindo ela, e dá para dizer que muita coisa foi feita, mas muito ainda tem para fazer. Eu sempre me preocupo assim com as gerações que estão vindo, porque eu não sei se terão a mesma teimosia, né, de vestir a camisa e dizer, não, vamos ter que lutar, porque eu tenho na minha família, né, tenho netos,
embora eles sejam Tembori, mas eles são mais soltos, né? Eles não têm aquela, hoje eu não vou hoje, tudo é light, né? Então é uma preocupação, porque nós já estamos, né, já estou com 61 anos, então já é o começo do fim, e os que estão vindo, eu não sei se vão ter essa motivação, porque tu tem que ter assim uma espécie de compromisso com a causa, né? Tu tem que gostar muito do que tu faz, porque tu recebe muitos nãos, muitas adversidades, muitas críticas. Toda pessoa que faz alguma coisa, a primeira coisa que vem é uma crítica. E geralmente para aquele não faz nada, né? Mas eu acho que tem que ter essa motivação. Eu uso o velho adágio, Pai Gui. Enquanto os cães ladram, minha carruagem passa. Se eu vou parar para me preocupar com o que falam, então é fazendo, eu respondo com trabalho. E me preocupa o futuro da associação, porque ninguém quer pegar. Eu já ofereci e ninguém quer pegar, né? Então é uma preocupação. Eu vou abrir para as perguntas, então, ver se o pessoal tem alguma curiosidade. Hernani, tu que é o... Por favor, hoje é contigo. Boa noite a todos, todas, bom dia, boa noite, boa tarde. Satisfação imensa ouvi-los, né? Acho que é um momento bem importante para o clube, para essa retomada, né? E eu teria várias perguntas para fazer, eu vou tentar condensar algumas delas. Para ganhar dinheiro? Caxias tem, pela AUC, né, são 700 terreiros associados, são bastante, né? E, proporcionalmente, tem uma densidade de praticantes da Umbanda maior do que outros estados, né? E você vê na cultura do terreiro para fora uma participação muito discreta. Eu que venho do Nordeste, por exemplo, é muito comum a criançada se juntar para ir dia de Cosme e Damião pegar a bala. É um movimento que não se percebe aqui. E, numa perspectiva histórica e cultural, a gente sabe que algumas tradições elas são inventadas, quase todas elas, né? E, por exemplo, no Carnaval, nada impediria de uma boa lavagem, né, com os religiosos se embrenhando cada vez mais na sociedade e na cultura, né? Como o senhor percebe essa possibilidade das ações do terreiro junto à cultura da cidade e ao cotidiano, né? Outra coisa que eu queria perguntar também é sobre o patrono do Estado agora ser também oficializado pelo governador como patrono do Rio Grande do Sul. Não só de Caxias, mas também do Rio Grande do Sul. Obrigado, Hernani. Satisfação ter o Hernani aqui conosco. Como eu falei, ele é uma pessoa ímpar, né? O que acontece? Na verdade, a Associação de Umbanda Caxias tem dos 320 associados. Os 700 é o que se imagina que tenha de terreiros em Caxias, mas não são todos filiados à Associação de Umbanda Caxias. Existem muitos que são ligados a outras federações, como, por exemplo, a Afrobras, a própria CUF de Farroupilha, a Seucab, SOI e outras tantas. E muitos clandestinos, que não têm filiação com nada. Eu acho que essa questão cultural, eu às vezes me perguntando como é que Caxias foi capital da cultura. Porque, nesse aspecto, existe uma espécie de falta de disposição, de querer, né, de trazer valores, resgatar valores. Por exemplo, eu fico assim muito chateado com o Halloween. Isso não é nosso. A pessoa, mas eu acho que não é nosso. Por que não o Neguinho do Pastoreio, o Saci Pererê, que fazem parte do nosso imaginário enquanto brasileiros, da nossa história? E as pessoas não valorizam isso. Então, bonito, eu já recebi lá no portão do templo, meninos fantasiados lá para pegar doce, e aí eles falam... tem umas falas estranhas, que é uma importação norte-americana, europeia, sei lá, enfim, né, que não é nosso. Então, eu acho que é importante também esse olhar para a cultura, mas tem um risco, Hernani,
Porque muitas vezes a questão cultural, aonde coloca a religião, por exemplo, no carnaval, é visto como, por exemplo, no carnaval, visto como folclore, só como folclore, e desvaloriza a religiosidade, os aspectos do sagrado. Então, eu acho que tem que se inserir, mas precisa ser muito bem feito esse trabalho, porque existem pessoas desavisadas que não representam tão bem assim aquilo que está relacionado à nossa religiosidade, ao afro, enfim. Mas a questão cultural está aí, né? Nós temos muitos elementos para poder enriquecer mais. Mas nós somos muito eurocêntricos, né? Nós temos essa coisa de que da Europa, que é do velho mundo, é mais bonito, que é um erro, no meu ponto de vista. O patrono da cidade de Caxias do Sul foi uma iniciativa da Associação de Umbanda Caxias para nós dizer assim, bom, vamos eleger um orixá patrono, já que para a Igreja Católica Santa Teresa, a padroeira de Caxias do Sul pela Igreja Católica. Por que nós afro não podemos ter? Então foi feito todo esse trabalho nos terreiros e foi o Pai Ogum em primeiro lugar e segundo o Pai Oxalá. Ficou até que voto que ficou o Pai Terceiro lugar. Terceiro lugar o Pai Xangô, que muitos diziam, porque ser muita pedra, né, um lugar serra, devia ser o Pai Xangô, mas o que fosse seria bem-vindo. Aí foi o Pai Ogum. Na Confubras, que é o Conselho Superior de Umbanda e das Religiões Afro-Brasileiras, quando eu presidi, que é do Estado, eu fui presidente da Confubras, eu sugeri para o Conselho que nós votássemos o patrono de Porto Alegre e o patrono do Estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, a padroeira ficou Oxum. Aí dizia que tinha um problema, que tinha um bará. Coloquemos os dois, porque o bará é do mercado e tal. É muito forte. E, de forma unânime, deu Ogum, em razão do histórico, do Chimangue, do Maragato, da Revolução Farroupilha, de uma terra que foi com muitas guerrilhas e tal, foi eleito o Pai Ogum. E o Pepe Vargas nos ajudou nesse projeto e o governador Eduardo Leite sancionou. Eu quero crer, Hernani, que e os demais que estão aqui, Pai Gui, que orixá patrono do Estado é o único no Brasil. Eu acho que não tem outro Estado que tenha um eleito que o governador tenha assinado. Não me ocorre. Até se tu souberes, por favor, nos ajude. Mas eu não conheço, acho que é algo inusitado. E aí vem o paradoxo. O Estado mais branco do Brasil hoje, segundo o IBGE, passou Santa Catarina e elege o orixá patrono do Estado do Rio Grande do Sul. Aí vem as más línguas, que graças a isso deu as enchentes. Então, veja o quanto a gente tem que estar a esgrimir para poder colocar a nossa fé, enaltecer elementos culturais da nossa religiosidade, e as pessoas simplesmente numa fala desabonam. Agora está respondendo o processo, virou réu. Mas teve um outro religioso que já ocupou lugar de fala, desabonando a nossa religião. Então a nossa luta ela é diuturna. É diuturna. Teve a questão da sacralização também, né, pai? Sacralização em 2002, foi o governador, era o Germano Rigoto, que ele foi de muita hombridade, no meu ponto de vista. Ele disse não, ele negou, né, foi um deputado evangélico, inclusive, que tentou entrar com esse projeto, junto com a Fortunati, acho que é Cristina Fortunati, se eu não estou enganado, para que essa lei da sacralização, entrasse uma lei que proibisse a sacralização animal para as religiões de matriz africana. Tanto é que, no aspecto legal, o STF reconheceu o direito das religiões. O STF foi debatido no STF. Então, legalmente, nós temos esse direito. E eu fiz uma tese de mestrado como aspecto ético também. Nós tínhamos respaldo ético para fazer a sacralização. Suei muito, mas foi feito. Foi publicado o livro. A ética, a sacralização animal nas religiões afro-brasileiras sob a ética de Peter Singer, na ética utilitarista de Peter Singer. Foi um livro que foi lançado em São Paulo, inclusive. Então, nós temos, no Rio Grande do Sul, essas características muito inusitadas. Assim. É um estado que tem maior quantidade de terreiros
e um alto índice de discriminação religiosa, étnica. Existe um preconceito. Já disseram para mim, né, para quem não sabe, eu também tenho um apelido que eu sou Gasparzinho, porque eu gosto sempre de andar de branco, né? E dizem assim, mas como é que tu, né, a pessoa que não me conhece, eu já ouvi isso, como é que tu é de religião de negão? Então, é um monte de ofensas que cada vez mais, felizmente, está sendo criminalizado. Porque é o que resta, tem que punir quem usa esse tipo de argumento, desfazendo, desabonando a fé de outra pessoa, ou por uma questão ética. Então, a nossa religião, eu vou dizer, ser afro-umbandista, eu digo que cada terreiro é um quilombo. E cada babalorixá é um zumbi. Porque tu tem que resistir, tu tem que enfrentar. E espero que as gerações que estão chegando possam ser melhor, ter mais esse ímpeto e trabalhar em prol da nossa causa. É o que eu desejo. Bom, pai, então, para fechar, vou pedir para o senhor deixe uma consideração, aí eu deixo uma mensagem para quem vai nos assistir, né? Bom, primeiro é agradecer a oportunidade de estar aqui. O baobá é uma árvore sagrada. E o baobá é considerado aquela árvore que da madeira só sai axé, entre elas a madeira para um instrumento chamado macumba, que muitos acham que é só feitiço e tal. É um instrumento de percussão que consegue ter fala e chamar no plano astral para o plano físico aquilo que é saudável, que é o axé. Então, estar no programa do Baobá, em primeiro lugar, é estar junto com o axé. E ter a oportunidade de conhecer melhor o Pai Gui, de Xangô, que o Pai Xangô me abençoe. Estar aqui com o Hernani, o Daniel e esse público no Clube Gaúcho, do qual eu tenho muito carinho, é uma satisfação. Então, eu só tenho a agradecer e muito, muito obrigado. Saravá, axé.